Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 15. Aleluia, amém? Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então, desculpa, gente. Misericórdia, tempo. Vou começar. Versículo 15. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubra. Assim, Deus te faça a outro tanto, se me encobrires algumas palavras de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: O Senhor faça o que te bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até a Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém? Até aqui podem sentar. O tema dessa mensagem é: o que acontece quando o homem se afasta de Deus? Amém? Morte certa. Morte espiritual. Mas a morte não vem de repente. Nós vamos ver nesse texto em que a morte espiritual, ela vem devagar. Ela vem lentamente, a morte espiritual. E ela traz sintomas. E é desses sintomas que eu quero trazer uma reflexão para todos nós vigiarmos. Amém? Então, irmãos, para contextualizar, né? Como diz o nosso irmão Tiago, glória a Deus. No capítulo 1, no versículo 9, eu posso titular Samuel como o filho do voto. Você já ouviu filho da promessa. Mas filho do voto, Samuel é um, né? Então diz aqui no versículo 9 do capítulo 1, que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. A história você sabe, né? Se não sabe, está aqui no capítulo 1, posso
só dar uma pincelada. Ana era casado com Eucana. Porém, naquela época, poderia ter mais de uma esposa se ela não gerasse filho. E assim, Eucana casou-se com Penina. Penina, mãe de muitos filhos. Porém, Ana era uma mulher amargurada de alma, de alma, porque ela não gerava. Então, Ana o que fazia? Orava, chorava, clamava e era humilhada. Mas o tempo passa, os anos passam e ela não desiste do seu objetivo. Amém? O que nós aprendemos com isso? Não devemos desistir dos nossos objetivos, porém, se Deus não lhe fez promessa. Qual era a maior promessa que ela se agarrou? Na palavra. Na palavra. Então, se a palavra do Senhor garante vitória, então, eu não tenho que temer as circunstâncias, as peninas, os ventos. Não. Eu vou focar no Deus que me pode fazer um milagre. E ela muito bem, aleluia, quem sabe da história sabe que não foi fácil, todo ano ela ia para fazer os votos, sacrifício, entregar ali as ofertas, que era anual, lá em Siló. Mas ali ela era humilhada. Por quê? Porque olhavam para ela como uma mulher estéril. Mas ela ora a Deus. E ela ora a Deus numa forma tão exclusiva, tão pessoal, que muitas das vezes eu posso até falar que alguém já orou assim. Ou eu já orei assim, ou você já orou assim. Sabe quando se você se joga no chão? Quando você só tem lágrimas, quando você não tem mais palavras, quando você não tem mais o que falar, o que orar, porque você já fez isso diversas vezes. Mas ali, naquele dia, foi a gota d'água. Naquele momento onde ela estava diante ali do templo do Senhor, ali, eu falo no pé do altar do Senhor, e ela está ali. Que somente, aleluia, antes disso ela voltou, né? Vamos lá entender aqui. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esquecer, mas da tua serva darei um filho, serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Foi o voto que ela fez. E Samuel ainda veio como nazireu, ou seja, cabelo não podia ser cortado. E o que aconteceu? O sacerdote, quando o tema diz o quê? O que acontece quando alguém se afasta do Senhor? Ele vai morrendo espiritualmente, gradativamente. Era o caso do sacerdote. Ah, mas isso acontece com o sacerdote? Acontece. Acontece com o pastor? Acontece. Acontece com o bispo? Acontece. Com o apóstolo? Com quem que seja. Título não quer dizer nada. Aleluia. Título é para protocolo. Aleluia. Organização. Mas
o que nós somos servos. Eu sou servo, você é servo. Jesus veio como servos, veio para servir, embora com todo o poder, autoridade, aleluia. Isso não nos tira a isenção de que nós não podemos cair. A palavra do Senhor está em pé, cuide para não cair. Amém? Então o sacerdote não cuidou. Não cuidou. Por quê? Coisa simples. Não reparou o altar. Não reparou sua casa. Por quê? A palavra do Senhor diz o quê? Ele passou pano, no dizer de hoje, né? No linguajar de hoje. Ele passou pano nos seus filhos, sacerdote. Aleluia. Ali estava ali, ali passava de geração. Aquela casa sacerdotal era assim. Então, ela fez esse voto, estava lá em comunhão com Deus, estava ali na dimensão, nem na terra ela não estava, de tanta amargura, ela foi arrebatada de espírito, alma, só que ela foi confundida. Amém? E muitas das vezes você é assim. Às vezes acontece isso com você. E às vezes com quem está bem pertinho de você, não está na visão, que é um dos sintomas. Quando a pessoa afasta de Deus, um primeiro sintoma vem, ele perde a visão espiritual. Amém? E aí sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção da sua boca. Por quê? Porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. O julgamento chegou. Quem não tem visão, julga. Quem não tem discernimento, julga. Ele não tem direção, ele não tem visão, ele não tem orientação do alto, ele vai julgar. Irmão, está assim, está assado, está ali, está fazendo isso, né? Então é cuidado que nós temos que ter. Até quando entrarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ela calmamente, com certeza. Porém, Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho eu bebido. Porém, tenho me derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho eu falado até agora. Então, respondeu Eli e disse: vai-te em paz. Ele estava perdendo a visão, mas ele lançou uma palavra profética, uma palavra de bênção. Ele ainda tinha. E quando ele fala para ela, vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe concede. E Ana, não vou aprofundar, ela saiu dali com a certeza da sua vitória. Você tem que sair da sua oração, você tem que sair do seu momento com Deus, com certeza que Deus te ouviu e Ele te abençoou já. Ele já te abençoou. Então, dali, a palavra do Senhor diz que ela levantou, fez o que ela não estava fazendo, porque quando uma pessoa tem uma amargura de alma, de espírito, ela fica tão, aleluia, tão abatida. A primeira coisa que ela deixa de fazer é de se alimentar. Porque o inimigo realmente ele quer você enfraquecida. Quer você com a sua força física, aleluia, sem nenhum vigor. Porque aí abate o teu espírito também. E ela vai, aleluia, fazer, depois você vai meditando aqui, porque, aleluia, Deus concedeu a ela a petição e a certeza na alma dela. Amém? No capítulo 2, você vê o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: meu coração exulta no Senhor e o meu poder está exaltado.
Aleluia. No Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém? Deus concedeu a bênção. Mas voltando aqui para o problema do sacerdote, qual foi o primeiro sintoma que aconteceu com ele por se afastar do Senhor? Qual foi, né? Qual foi o motivo? Melhor dizendo, qual foi o motivo que o sacerdote teve para perder a visão? Negligência. Negligenciou. Porque ele foi vendo as coisas acontecerem, ele já estava velho, mas isso não quer dizer nada, porque quando você vai para a palavra, você vê que quando Josué, Caleb entrou na terra, eles estavam de idade hoje avançada, 80 anos, e ele falava que se sentia como, principalmente Caleb, um jovem de 40 anos, com vigor, com força. Então, aleluia, não é os anos, não é a soma dos anos, aleluia. Ele podia estar até mesmo debilitado no seu físico, mas a sua mente, ela estava renovada. Amém? Então, a negligência é motivo para, aleluia, causar danos. E esse foi um dos danos que ele foi ali, gradativamente na sua vida, ele foi se definhando, porque saber ele sabia. Mas vai se ver qual foi o motivo, porque ele não repreendia os seus filhos, repreendia os outros, que não era só seus filhos, porque quando um vai debandando por um caminho errado, ele leva seguidores, ele leva adepto, ele leva. Então ali tinha uma turminha que já estava fazendo tudo com a conscientização dos filhos e eles sabendo. Mas quando Ana entrega esse filho para o altar, né, para ser criado, ali na casa de Eli, ele vai, a palavra do Senhor diz, né, que ele foi crescendo ali, ele foi ali aprendendo, e Deus cada vez mais estava trazendo a ele os ensinamentos que Deus ali estava ia substituir. Antes de ir para lá, para o capítulo 3, só para os irmãos entender. Capítulo 2, versículo 12. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que oferecesse algum sacrifício. Viu um moço do sacerdote, estando se cozendo carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, em tudo quanto o garfo tirava do sacerdote, tomava para si. Assim fazia todo o Israel que ia ali em Siló. Eles não estavam mais com como é aquela palavra, não é bem obediência, reverência. Eles tinham perdido todo o temor, tinham perdido
toda a reverência. Então, eles não tinham mais ali, vinha todo ano, sabia que entregava ali no altar, eram as ofertas, eram os dízimos, e eles estavam ali fazendo a bagunça total. E Eli, como um sumo sacerdote, como sacerdote acima daqueles, ele não estava ali a atentar para esses erros e não corrigia o altar. E Deus cobrou muito caro. Deus cobrou muito alto. Então, quer dizer o quê? Para você que está aí, para você que está na live, pensa que Deus não cobra? Que sai do prumo o pastor, sai do prumo, aleluia, quem quer que seja, que não vai ser cobrado, talvez não seja cobrado agora, mas na frente vai ser cobrado, e talvez naquele grande dia vai ser mais a decepção ainda, aonde ele vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, em teu nome arrastei multidão, e ele vai falar, não te conheço, porque a obra foi relaxada, foi negligente, aleluia, foi assim, sem direção e visão de Deus. Amém? Então, aleluia, serve para todos nós como alerta, como quem está na frente e quem está aí também, para que nós possamos trazer uma continuidade do ministério do Evangelho do Senhor com precisão, com temor. Hoje nós vivendo, o que mais a gente ouve dizer é que o amor esfriou, que os tempos estão findos, os sinais estão aí, nós estamos vendo tudo isso. A palavra do Senhor diz que ainda não é o fim. Vem uma geração, vai outra geração, e a nossa geração, ela tem que passar para outra geração um legado. Aleluia, nós temos que passar, aleluia, uma continuidade para que aquela nova geração venha agradar o Senhor e Deus venha se agradar de cada geração e não venha trazer dano para a nação, principalmente para a nação cristã. Amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Ainda voltando aqui, que eu anotei algo importante no versículo 12 e 13 do capítulo 1, que fala, sucedeu que, percebendo ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção da sua boca, né? Então, ele já havia perdido a sua visão. Ele não estava mais na dispersação do Espírito Santo, ele falava com Deus. Deus falava com ele. Ele era um sacerdote que ouvia a palavra do Senhor. Quando nós, aleluia, esfriamos na nossa caminhada, de alguma maneira, nós esfriamos em orar, em perseverar, aleluia, em ler a palavra, até mesmo na maneira de nós buscarmos ao Senhor, a tendência é esfriar, ou até negligenciar, nós vamos perdendo, aleluia, todos os pontos que nós temos com Deus, aleluia, pontos positivos, aleluia, o inimigo ele está esperando o quê? Uma brecha, ele está esperando uma brecha, aqui no capítulo 3, Deus fala com Samuel em sonho. O menino estava crescendo, aprendendo. Só que, mistério, o menino estava vendo as coisas erradas que os filhos de Eli estavam fazendo e todos aqueles outros com ele. Para não influenciar, para não ser influenciado, ele não ser influenciado por aquelas más condutas, Deus fala com ele. Quer que eu abra um parênteses aqui e falo com você? Falo para você. Antes de você ser influenciado para o mal, para um laço, Deus fala com você. Sabe por quê, irmãos? Porque o menino, embora sendo menino, ingênuo,
Um menino ainda com a mente, uma mente de criança, mas ele estava vendo. Então, ele poderia facilmente ser realmente ali influenciado. Mas como ele aprendeu a andar com Deus ensinado, ele fazia a sua parte diante do Senhor. E Deus fala com ele. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Correu e disse a Eli: eis-me aqui. Antes de falar sobre isso, o Eli, antes de Deus, ele fazer uma reprovação, ele tirar alguém, afastar, aleluia, se afastar. Na verdade, não foi Deus que afastou dele, Eli que afastou de Deus. Deus manda um profeta. Está aqui, depois você lê, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai achar. Ele manda um profeta falar com Eli acerca do erro. E ele não. Ou seja, antes de que aconteça algo conosco, Deus nos exorta. Deus nos avisa. A própria palavra do Senhor diz que não acontece nada com o justo, com um servo de Deus, antes que ele te mostre. Amém? Ele vai te mostrar. Ele vai te repreender. Ele vai, aleluia, te chamar a atenção para podermos colocarmos no trilho e o laço não vem e nos causar dano. Então, aconteceu 3 vezes. Estavam eles a dormir, cada um no seu quarto, e Samuel corre para o quarto de Eli e fala: eis-me aqui, sacerdote Eli, o Senhor me chamou. E ele falou: não te chamei, volte para a sua cama e durma. Volta, o Senhor começa a chamar novamente. Ele corre para Eli. Ele também não tinha entendido. E ele: volte para a cama que eu não te chamei. Até então, Samuel não conhecia Deus, de ouvir falar, de ouvir Deus falar com ele. E na 3ª vez ele corre, Deus abre o entendimento de Eli e ele fala assim: quando te chamar, fala, eis-me aqui, fala que eu te escuto. E ele faz isso, e ele ouve a voz de Deus, porque ele já sabia que era Deus que estava chamando. Só que quando nós lemos aqui, irmãos, no versículo 15, o Eli, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele se sentiu temeroso. Por que Deus está falando com uma criança e não fala comigo? O certo era ele falar comigo. Deus já tinha cessado de falar com ele. Exatamente por isso, porque não deu ouvido lá atrás. E ele fica alerta. E aí, irmãos, nós vemos o quê? Antes de concluir, né? Quando nascemos, nós somos totalmente dependentes. Mas à medida em que nós vamos crescendo, o tempo passa, é natural que crescemos e nos tornamos cada dia mais independentes. Amém? Era isso que estava acontecendo com Samuel. Deus quer,
aqui para nós, que cresçamos em espiritual, Ele quer que nós cresçamos, aleluia, de maneira total, de maneira ampla, de maneira principalmente espiritual. Amém? Só que, muitas das vezes, muitas pessoas crescem, envelhecem, aleluia, mas não crescem espiritualmente. Ficam meninos, acho que aqui vai dar, ó, tem que trocar. Amém? Porque o crescimento espiritual não é algo automático. É preciso que haja um crescimento voluntário. É particular, pessoal, é gradativo, mas ele vai chegar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Só aumenta um pouquinho aí. Minha garganta tá. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Então era assim Samuel. Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimulado, né? Estimado por Deus, pelo Senhor e pelo povo. Você vê aqui no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, o que eu estou falando. O Senhor voltou a chamar Samuel, como nas outras vezes. Samuel, 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 e disse: fala, porque o teu servo escuta. Aí já Samuel já sabia falar com Deus. Capítulo 3, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O amor é um dos sinais do crescimento espiritual. O amor de Deus, lá em João capítulo 3,16, né? Capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos vendo, aleluia, que o que acontece quando o homem se afasta de Deus? Morte espiritual, gradativamente. Mas vem com sintomas. Qual é o primeiro sintoma que aparece quando uma pessoa se afasta de Deus? O primeiro sintoma de Eli foi qual? Foi a negligência, que trouxe a perca da visão. Então, o primeiro sintoma é cegueira espiritual. Quando você vê uma pessoa que caminhou anos e anos e afastou, e hoje ele fala, e ele tenta até te tirar do caminho da verdade, e ele não aceita mais você falar do amor de Deus para ele, é porque realmente ele já está cego espiritual, ele já está num sintoma tão grande que é somente a misericórdia de Deus e muita oração, muita intercessão, para que aquela vida volte para os caminhos do Senhor. Quando o profeta chegou até Eli e exortou para que ele consertasse a sua casa, que ele falou: não haverá velhos na sua geração. E os seus 2 filhos vão morrer num dia só. E tudo isso você sabe que aconteceu. Era para quê naquele momento? Era para Eli, com comunhão, intimidade com Deus, ele naquele momento, ele cair de joelho, orar, pedir perdão, se arrepender e ir para a casa dele e trazer o conserto para os filhos e para todos. Por quê? A salvação, ela é individual. Então, o que nós devemos fazer é a nossa parte, exortar, explicar, falar. Agora, se você vai ficar isento, Eli era para ser isento, talvez Deus tinha uma outra história para ele em específico, se os filhos não obedecessem. Mas ele foi junto.
Porque nós sabemos que quando teve a guerra dos filisteus, que os filisteus tomaram a arca do Senhor, os 2 filhos morreram na mesma hora. E a nora estava grávida. Eli, quando soube da notícia, ele cai e morre. Amém? Então a morte foi certa. Aleluia. Esse foi um dos sintomas. O segundo sintoma. As pilhas estão fracas. O outro trocou do outro? É? Acho que é o microfone mesmo. Tá. Glória a Deus. Aumenta aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro sintoma, irmãos, é que a pessoa fica irreconhecível. Ela não tem mais a aparência de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, de Cristo. E a imagem daquele que não anda mais com Deus e faz a vontade de Deus é uma outra visão, uma outra imagem, amém? Então ele fica irreconhecível. E um outro exemplo que eu quero dar para os irmãos é o de Sansão. Sansão também aconteceu quase a mesma coisa. Quando Sansão, aleluia, ele é acometido também de algo grave, o sintoma foi o quê? Ele desobedeceu. Quando ele não afastou de Deus, ele estava com Deus, ele fazia sinais, proezas, maravilhas, mas cresceu dentro dele algo, cresceu um eu. E quando esse eu cresceu, a desobediência veio como sintoma. E quando a desobediência veio, ele, aleluia, perdeu seus cabelos, os seus olhos foi furado e ele se tornou escravo. Quando, aleluia, há esse sintoma na vida de um cristão, a palavra do Senhor diz que o inimigo vem para roubar, matar, roubar e destruir. Ou destruir, roubar e matar por último. Ele vem. Então, ele fez isso na vida de Sansão. Porque houve brecha. Deus quer que nós venhamos fechar todas as brechas, ser vigilante. Isso serve para quem? Para mim. Eu que me cuide muito bem. Eu que tenho que ter muito cuidado. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E todos nós, como nós somos um corpo. A igreja é um corpo, Jesus é a cabeça. Amém? Então aconteceu isso com Sansão. Ele perde a forma de servo de Deus, de um homem de Deus, fica vazio, fica natural, fica sem fé, sem força, sem esperança. Ele perde totalmente a razão de um cristão e ele tem a quem até blasfeme contra Deus. Aí acaba de entornar o caldo, né? Aconteceu também com Saul. Saul cresceu nele o quê? Uma soberba. Eu sou, eu posso. Aí já, lá no tempo de Samuel, já como profeta. Samuel já estava ali, mas Deus fez o que com ele? Rejeitou. Deus rejeitou Saul e colocou Davi no seu lugar. Quando eu olho para essa palavra, emite um alerta. Que Deus pode rejeitar, que Deus pode realmente descartar, conforme se não estiver agradando a Ele. Não é fácil servir a Deus, não é fácil ser crente, mas nós não temos escolha, irmãos. E nós não queremos servir o outro caminho. Nós temos, aleluia, não podemos andar entre dois pensamentos, seguindo, aleluia, em cima do muro, a Deus, o mundo, a circunstância, que Deus no final vai dar tudo certo. Isso é em filme. Em filme que, se não for fazer outra continuação da mentira, vai dar tudo certo, mas na vida real, não.
Na vida real é sim, sim, não, não. Ou você se torna um cristão, aleluia, verdadeiro, firme, firmado na rocha, ou vai nadar o mar inteiro e morrer na praia, né? Na praia de Satanás que está preparando lá as caldeiras do inferno. Amém? Então, é forte? É. É forte essas palavras que eu estou dizendo. Amém? É forte. Mas a palavra do Senhor diz: quem está de pé, cuide para não cair. Quem está caído, oportunidade de levantar, porque Jesus não voltou. Então, mas é difícil levantar. Para nós caminharmos, orarmos, pedir a Deus, aleluia, todo dia, viver um dia de cada vez, é difícil. Pensa, aleluia, em estar prostrado. Como é difícil. E o inimigo vem com a esteira dele, né, para passar por cima. E aí vem, irmãos, a morte espiritual é certa. Porque quando a pessoa fica assim, sem forma, ela fica um rio sem água. Um rio sem água. Aí você olha ali, aqui passava um rio. Aí você imagina, nossa, fica imaginando como esse rio jorrava água. Você já viu? Você já foi nas fazendas? Aonde você vê só aquele filetinho de água. Mas aí, quando vem as abundantes chuvas, enche, transborda. Deus quer que nós sejamos esse rio. Aleluia. Que essa água jorra. Aleluia. E quem vai jorrar essa água? É a água do trono de Deus, é a água que vem do céu, é a água que vem, aleluia, que você ora, que você clama, você vive na presença dele, ele vai mandando, ele vai te enchendo até transbordar. É igual a palavra das 10 virgens. A botija cheia e você ainda tem a reserva. Você ainda tem a reserva, e a reserva tem que estar cheia. Amém? É para você. Glória a Deus, né? Aleluia. Então a morte espiritual é certa. E essa palavra nos deixa, irmãos, a reflexão, para que nós possamos viver intensamente o nosso dia com Deus. Nós vivermos nossos dias com Deus. Amém? Não importa como você se expressa. Tem gente que é, oh glória, e tem gente que ele expressa caladinho, mas Deus está vendo. Amém? Tem gente que é mais de falar, de gritar, de clamar, e outros são mais contidos. Mas o que importa é que somos constantes, firmes. Aleluia, Deus quer ver isso. Ele olha para dentro de nós, ele olha para dentro do nosso ser. Tá? É ele que, somente ele nos examina. A palavra lá no Salmo 139 diz, né? Que ele nos viu antes de ser formada ainda, não tinha ainda nem DNA, hoje a tecnologia está tão boa, tão forte, tão que no sangue já sabe, né? Até se é menino ou menina. Mas antes que o DNA dissesse quem é você, Deus já sabia, já deu teu nome, seu sobrenome, já falou quem você é, quem você vai ser, aleluia, os problemas que você ia passar, as dificuldades, mas se você manter firme, aleluia, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, se seguir firme e fiel, você será mais que vencedor, porque Ele vence por você. Essa é, irmãos, o legado que essa palavra quer deixar para todos nós nessa noite. Amém? Então, quando Samuel, ele fala para Eli, e Eli responde o quê? Que Deus faça o que parecer bem. E Deus fez. Amém? Deus fez. Porque no versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Isso é para mim, isso é para você.
Deus, aleluia, Ele quer falar com você, Ele está falando com você, e Ele responsabiliza pelas palavras, aleluia, pela sua oração, pela sua vivência com Ele, aleluia. Isso aqui era o crescimento de Samuel. Todo Israel, desde Dan até a Betseba, conheceu que Samuel estava firmado por profeta do Senhor. Aí veio o reconhecimento, amém? Sabe quem é que te reconhece como homem? Quem mais te reconhece como homem e mulher de Deus? Às vezes você fica aí preocupado se quem vai te dar crédito. Sabe quem conhece, que sabe que você é de Deus? Satanás. Ele sabe. Ele sabe que você é de Deus. E ele não pode com você. Mas ele não vai, aleluia. Ele sabe, saber ele sabe. Mas ele não vai deixar de investir contra nós. Para nós cairmos, para a gente perder a nossa salvação. Ele sabe. Amém? Então, depois Deus vai trazendo para os olhos humanos, Deus vai te mostrando quem você é na sua família, quem você é na sua comunidade, quem você é no seu trabalho, porque você vai se destacando, porque o brilho de Deus, aleluia, a luz de Deus é com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu finalizo aqui, em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, para você meditar. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais menino inconstante, levado em roda por todos os ventos de doutrina. Amém? Glória a Deus. Vamos crescer, aleluia, na fé. Vamos crescer, igreja, aleluia, na direção do Senhor, aleluia. Vamos crescer, principalmente na fé. Quando atingiremos a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, Ele vai dar a medida para cada um de nós. E a medida dele é diferenciada. Muitos Ele dá um talento, outros 2, outros 3. Isso é crescer e segurar e perseverar na fé. Porque Ele vai requerer os talentos. Amém? E o que nós vamos entregar a Ele? O que nós vamos entregar? Amém? Ele espera de nós. Então, essa é a palavra que eu deixo para a sua meditação, para o seu coração. Em nome de Jesus, e as palmas. Glorifique. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração. Antes de fazer a oração, para finalizarmos o culto, eu quero dar o recado, o aviso. Domingo é primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo. Primeiro de outubro. Primeiro domingo de outubro. O culto é pela manhã. Então, o primeiro domingo do mês, o culto é das 9 às 11. É o culto da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Quero fazer a oração para os dizimistas ofertantes. Amém? Para que Deus venha te abençoar abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, querido Deus, Rei de Israel, louvado e engrandecido é teu nome nessa noite. Senhor, quero apresentar todos os dizimistas ofertantes que têm ofertado. Tem nos ajudado, Senhor, a levar, Senhor, a obra social. Porque a obra social é com dinheiro.
Porque muitas das vezes as pessoas ficam aí julgando, contendendo, até mesmo vão para a rede social para dizer isso, aquilo, outro. Aleluia, foca. Foca no que você está fazendo para Deus. Se acha que você está errando para mais. O mais aleluia, para mais, você está errando. Que se alguém acha que está errando, ele está errando para o reino do céu. Então você não está perdendo, você não está errando, você está colocando uma causa justa, aonde aquele dia o seu nome vai ser citado, você vai estar ali, aleluia, olhando também no livro das obras. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor, que deu, seja ele 1 centavo, Jesus, ele seja multiplicado na vida de cada um que pode, Senhor, em nome de Jesus, repreende o mal, a fúria, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa as finanças, a casa, abre porta nessa noite, Pai, para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Senhor, quero apresentar agora a vida dos irmãos que estão na live, que vão passar, para receber a bênção do Senhor. Você vai enviar, amém, a pregação para, aleluia, palavra pode salvar uma vida, pode salvar uma alma, pode resgatar uma alma do lamaçal. Em nome do Senhor Jesus, trazer essa vida de volta, caminho do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que estão na live, que o Senhor possa, Senhor, trazer vitória, bênçãos para a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e todos os irmãos que estão aqui presentes, que a paz e a graça do Senhor, aleluia, vem em cada coração, a alegria do Senhor é a nossa força, que cada um vai para casa, sabendo que um dia, a semana começa, e eles tem que guerrear, ser guerreiro, granjear, trabalhar, Senhor, para trazer o seu pão para casa, Senhor, pagar suas contas, Senhor, e o Senhor está com cada um de nós, em nome de Jesus, abençoe